regulamentada, ou seja, quando existir uma inconstitucionalidade por omissão, qualquer pessoa pode utilizar. Até aí tudo bem? Importante. O mandado de injunção tem tudo a ver com a inconstitucionalidade por omissão. Não se esqueça disso. O mandado de injunção é utilizado quando estou diante de uma inconstitucionalidade por omissão. E o que é isso? Meus amigos, existe uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. Ou seja, eu tenho um direito previsto na Constituição que depende de regulamentação e essa regulamentação não foi feita, ok? Não foi feita a norma buscando a regulamentação? Não foi feita a norma buscando essa regulamentação. E o que eu posso utilizar para buscar a regulamentação? O mandado de injunção. Pensa comigo. Se eu sou uma pessoa que eu quero buscar a minha aposentadoria e não tenho uma lei complementar para dar guarida a esse direito. Não tenho uma lei complementar para regulamentar isso. Vou usar o quê? O mandado de injunção. Eu vou me socorrer de mandado de injunção. Vou contratar um advogado que vai ingressar com mandado de injunção. Agora onde? Presta atenção. Se o órgão competente que deveria regulamentar, seria o Congresso Nacional, o Congresso Nacional deveria fazer a lei e não o fez, o foro competente é o Supremo Tribunal Federal. Importante. Na nossa Constituição, o mandado de injunção é utilizado, né, ou perante o STF ou perante o STJ, porque é previsão expressa da Constituição, tá? Ou no STF, no STJ. Aqui entre nós, no STJ até hoje não vi casos concretos de ingressar com mandado de injunção e ter sido dado guarida ao direito. Agora, mandado de injunção no Supremo, tem um monte, tá? Entenda que no Supremo Tribunal Federal, os novos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal têm dado efeito concreto ao mandado de injunção. Tem resolvido os casos concretos que se apresentam lá no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que tem aposentado o cliente? O exemplo campeão é a violação do parágrafo 4º do artigo 40, tá? Os primeiros mandados de injunção que tiverem efeitos concretos, quer dizer, o Supremo resolvendo o caso concreto, tem a ver com essa questão de aposentadoria de servidores públicos que não tinham um tempo fictício, um tempo a mais por conta de atividade insalubre e perigosa, etc. Ok? Questão inteligente. Mandado de injunção, resuminho. É um remédio constitucional, faz parte do controle difuso de constitucionalidade, ele é usado para buscar a regulamentação de um direito previsto na Constituição que não foi regulamentado. E a nova composição do Supremo tem dado efeito concreto, tem resolvido o caso concreto. Questão inteligente. Vamos ver a próxima questão. Professor, pode ser modificada a Constituição por emenda constitucional de revisão? Muito bem. Quando se fala em emenda constitucional de revisão, é aquele mecanismo que era utilizado para modificar a Constituição, ok? E que tinha por fundamento o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Vou repetir. Emenda constitucional de revisão tem por fundamento, melhor dizendo, o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. E o que se exigia para se poder utilizar uma emenda constitucional de revisão? Meus caros, exigia-se que a emenda constitucional de revisão só poderia ser feita após 5 anos da promulgação da Constituição. Só após 5 anos da promulgação poderia ser feita a emenda constitucional de revisão. Qual é a aprovação? A aprovação por maioria absoluta do Congresso Nacional em sessão unicameral. Aprovação por maioria absoluta do Congresso Nacional, ok? Maioria absoluta do Congresso Nacional em sessão unicameral. E o que significa isso? Deputados federais e senadores em um mesmo plenário. Vem junto comigo. Meu amigo, foram feitas apenas 6 emendas constitucionais de revisão. E o Supremo Tribunal Federal afirmou que emenda constitucional de revisão seriam feitas apenas uma vez e esgotado, não poderiam ser mais utilizadas. Então, para nós, hoje, só posso modificar a Constituição de acordo com o artigo 60 da Constituição, ou seja, através de emendas constitucionais. Só posso modificar a Constituição através de emendas constitucionais. Vamos diferenciar emenda constitucional de emenda constitucional de revisão? Importante. Emenda constitucional. O fundamento está no artigo 60 da Constituição. Quem pode propor uma emenda constitucional? Ou 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado. Ou Presidente da República. Ou mais da metade das Assembleias Legislativas,
manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Apresentada a PEC, a proposta de emenda constitucional, presta atenção, as PECs serão votadas com quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Pelo menos 4 votações, 2 na Câmara, 2 no Senado. E depois, haverá a promulgação pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, com o respectivo número de ordem. Promulgação pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, com o respectivo número de ordem. Após isso, vem a publicação, emenda constitucional número tal. Agora, importante, com relação às emendas constitucionais, existem limitações circunstanciais. O que significa isso? Meus caros, ocorrendo certas circunstâncias, certas situações, eu não posso modificar a Constituição. São elas: intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Ocorrendo intervenção federal, estado de defesa, de sítio, não posso modificar a Constituição. E presta atenção, tais situações são criadas por decreto do presidente da República. Avançando, existe uma limitação temporal para a reapresentação da PEC. Se a PEC for rejeitada em uma sessão legislativa, só pode ser apresentada novamente na próxima sessão legislativa. Rejeitada em uma sessão legislativa, só pode ser apresentada na próxima sessão legislativa. Isso está no parágrafo 5º do artigo 60. Só para não deixar escapar nada. As limitações circunstanciais estão no parágrafo 1º do artigo 60. E essas limitações temporais para a reapresentação da PEC no parágrafo 5º do artigo 60. Presta atenção, falta falar das limitações materiais às emendas constitucionais, que estão no parágrafo 4º do artigo 60. Está dito lá que não podem ser objeto de emenda, de modificação, as propostas tendentes a abolir, retirar a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, ok? Cláusulas pétreas, chamadas de cláusulas pétreas expressas ou explícitas, também chamadas de limitações materiais expressas ou explícitas. Acabou? Não. Comparando, existem também as emendas constitucionais de revisão, cujo fundamento é o artigo 3º da DCT. Importante, o que está lá escrito que eu tenho que guardar para a prova? Que as emendas constitucionais de revisão só poderiam ser feitas após 5 anos da promulgação da Constituição. Lembra da promulgação da Constituição? 5 de outubro de 88, 89, 90, 91, 92, 93. Só após 5 de 93 poderiam ser feitas as emendas constitucionais de revisão. A aprovação por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Ok? Importante para nós. As outras limitações seriam também vinculadas à emenda constitucional de revisão? A doutrina majoritária entende também que as limitações circunstanciais, temporais e também limitações materiais também estariam afetas às emendas constitucionais de revisão. Pergunta inteligente. Vamos ver agora a próxima pergunta, o que é que perguntaram para nós. Professor Erival, quais são as mais importantes diferenças entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Muito bem, questão inteligente. Vamos comparar mandado de injunção com ADIM por omissão, também chamada de ADIM supridor da omissão. Bom, primeira coisa bem simples, né? Mandado de injunção é um remédio constitucional. Importante. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou ADIM por omissão, é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Diferenças importantes. Tem mais? Tem. O mandado de injunção faz parte do controle difuso de constitucionalidade. Portanto, qualquer pessoa poderia utilizar. Tranquilo? Importante. A ADIM por omissão, abreviar para chamar ADIM por omissão, tá? Ou supridor da omissão, ADIM SO, ADIM PO, ADIM por omissão, ou ADIM supridor da omissão, só pode ser utilizada pelas pessoas do artigo 103 da Constituição. Então, existe legitimidade ativa especial. A ADIM por omissão, só as pessoas do artigo 103 da Constituição. Acabou? Não. Meus amigos, o mandado de injunção, hoje ele tem efeito concreto. Ele consegue resolver o caso concreto. Consegue resolver o caso concreto. Você pedir para o seu cliente, pedir para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo aposentar seu cliente, ele vai aposentar. Efeito concreto. Aliás, uma das grandes e essenciais atividades do Supremo Tribunal Federal, ele está bem cogente, está realizando